O próximo painel ele vai nos fustigar da mesma maneira que a discussão anterior. O último painel ele tratou se a cadeia está preparada para a vinda dos elétricos, né? E já dando um spoiler aqui aos nossos painelistas que estarão nesse próximo painel, se colocou o assunto da bateria na mesa, pois faz parte da cadeia, né? E agora a gente vai fazer essa expansão, né, do tema específico bateria, pois dentro da cadeia, né, e remetia ao painel anterior, é um elemento super importante para se colocar essa resposta, né? Então, a partir de agora a gente vai dar abertura ao painel com o tema Cadeia Produtiva de Baterias de Lítio no Brasil. E a pergunta, teremos uma Gigafactory aqui? E sem muitas delongas, já passo para o Jorge Boeira, que conduzirá, né, irá fazer a moderação desse painel. Sejam todos muito bem-vindos a esse painel e eu desejo uma excelente discussão. Boa noite a todos. Obrigado, Robson, pela introdução. Realmente, quando você me convidou para participar desse painel como moderador, confesso que fiquei assim bastante entusiasmado, mas a pergunta é de difícil resposta, né? Então, para aproveitar bem o tempo, eu gostaria primeiro de cumprimentar aqui o Juliano da Moura, o Eduardo, né, que tem uma atuação aí no Grupo Bravo, e com o Enzo, que é consultor na área de baterias de íons de lítio, tem uma trajetória também na Oxys, né? Mas antes de eu ficar falando de vocês, eu gostaria que cada um fizesse uma breve introdução para que os nossos telespectadores conheçam um pouco da trajetória profissional de cada um de vocês em relação à atuação nessa que eu considero uma das mais importantes cadeias produtivas dentro da cadeia de valor da eletromobilidade. Então, só para situar as pessoas que estão nos ouvindo, a trajetória profissional de vocês e conhecer, para eles conhecerem quem são os nossos debatedores hoje aqui, e que certamente vão agregar e vão lançar muita luz a essa discussão aí. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Eduardo, né, torcedor do Boca Juniors, para ele fazer uma breve introdução aí da trajetória dele nessa área de baterias de lítio. Está contigo a palavra, meu querido. Eu não tinha falado sobre torcedor de que sou, mas você acertou, sou do Boca Juniors mesmo. Bom, a minha história com as baterias, ela é relacionada ao meu ingresso na Bravo Motor Company como grupo. Negociamos, eu fui parte da equipe que negociou o primeiro licenciamento de tecnologia, baterias de lítio, lá em 2011, com uma empresa chinesa. Logo depois, nós já com uma empresa nos Estados Unidos, somos uma empresa com sede na Califórnia, ingressamos ao sistema tecnológico, né, da Califórnia e, bom, desde nosso relacionamento com a California Lithium Battery na época, em 2012, estamos um pouco na cozinha do negócio das baterias do lítio, e desde essa época já com uma proposta do que era a cadeia de valor do lítio e dos outros minérios que são parte do supply chain das baterias de lítio. E, obviamente, a partir do desenvolvimento de anodos, catodos e da integração tecnológica com outras empresas, estamos na difícil tarefa, né, de fabricar baterias de lítio. Em 2020, perdão, nós acabamos decidindo criar uma fábrica de baterias, ou gerar uma fábrica de baterias de lítio no Brasil, como point de desenvolvimento regional para toda a América Latina. Estamos instalando essa fábrica em Nova Lima, no estado de Minas Gerais, trabalhando nesse projeto já intensamente há mais de um ano. Acabei de chegar de Araçuaí, do norte do estado de Minas Gerais, onde tem as reservas de lítio aqui no Brasil, e tem muita coisa acontecendo. Essa um pouco nossa história
estarmos na cozinha do desenvolvimento de materiais para baterias e de baterias de próxima geração. Isso tem nos dado acesso às tecnologias atuais e logo mais, acredito que mês que vem devemos estar anunciando já início de construção de fábrica. Portanto, eu diria que sim, vamos ter uma fábrica no Brasil e na América Latina, meio como que respondendo já ao título do painel, isso não alterar se a gente não tiver sucesso, mas eu acho que estamos bem posicionados. Muito bem, eu fiquei feliz saber que você está há mais de 10 anos jogando nesse time das baterias de lítio e está com essa... Você esteve visitando as instalações da Sigma Mineração, né, em Araçuaí. Dá uma notícia aí, aproveita para dizer como é que está. Já estão levantando já a mina, a planta de concentração, como é que está? Na realidade, não. Não estive visitando a Sigma, se encontrei com o Vinícius, o CEO da CBL, estando lá. Estamos acompanhando mineradores do exterior que estão muito interessados em crescer o potencial mineiro na área de lítio. E nós somos grandes promotores do desenvolvimento de Brasil como fornecedor confiável para o Ocidente de materiais e baterias de lítio. Portanto, não vai parar no lítio, tem outros minérios estratégicos que o Brasil tem e que precisam ser desenvolvidos. O que a gente está promovendo é que deixe de sair em estado de matéria-prima para nós termos uma cadeia de valor integrada, né, e desenvolvida no Brasil, não só para a Brava Motor Company no Brasil, senão também para os nossos parceiros, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Perfeito. Araçuaí, onde fica também a CBL, né, e fica também a novo empreendimento da Sigma. No Boca você acertou, no lítio não. Pois é. Eu quero passar então para o Juliano, para ele falar um pouco da trajetória dele. Eu conheço o Juliano desde 2016, 2017, quando começou a divisão de lítio. Estou dando spoiler, né? Um pouco, né, Juliano? Mas era o Juliano, mais o diretor dele, mais o pessoal, e hoje eu sei que a divisão de lítio da Moura cresceu um pouquinho. Queria que você falasse um pouco da tua experiência também, Juliano. Legal, Jorge. Prazer estar aqui contigo, né? Mais uma vez aí a gente participando de eventos juntos. Queria também cumprimentar os colegas, né? O Eduardo. A gente vem ouvindo falar muito aí do empreendimento, né? Desejo muita sorte aí para vocês. Acho que a cadeia precisa mesmo de players fortes aqui na região. Prazer, Enzo, né? Acho que a gente vai poder debater um pouquinho aí e falar um pouquinho das perspectivas aí em termos de plantas e fábricas, né? Bom, me apresentando, eu estou já na Moura há um certo tempo, né? Eu sou egresso da turma do chumbo mesmo, né? Estou na fábrica há 18 anos e participei desde do início da formação aqui da nossa divisão de lítio, né? A Moura, ela como empresa brasileira com um mercado muito amplo, não só no automotivo, né? A gente tem uma participação muito forte no mercado de baterias industriais também, para a parte de empilhadeiras, para a parte de máquinas e para a parte também de baterias estacionárias, aí para telecom, principalmente, agora uma demanda muito forte também para a parte de solar e armazenamento de energia. E, naturalmente, né, assim, a entrada da empresa na parte automotiva sempre foi um flerte muito grande na parte do veículo elétrico, mesmo a gente sabendo dos desafios, né? É um outro bicho, né? É uma outra área completamente diferente. Então, isso fez com que a gente tomasse a decisão lá em 2017 de abrir uma área paralela da empresa, mas carregando todos os valores e com muitos apoios, né? E muitas ramificações também internacionais para fazer a coisa rodar, né? Se o cenário automotivo, por um lado, ele não abriu tanto no Brasil de forma tão clara, né? As coisas, a gente tem certeza que vai avançar bastante. Outros segmentos caminharam muito rápido, né? Então, a parte industrial hoje do Brasil, entre máquinas e os grandes sistemas de armazenamento de energia, já tem demandas reais, né, acontecendo. O 5G também vem possibilitando uma entrada muito forte também da empresa nessa área. E também a parte de baterias, bom, de segmentos para micromobilidade, né, digamos, para segmentos aí de mobilidade urbana. Então, a gente vem desde 2017 entrando nesse segmento, de lá para cá aconteceu muita coisa, né? A gente tem uma planta hoje em Pernambuco e 3 unidades de assistência técnica e pós-vendas voltadas totalmente para a eletrificação veicular já espalhada na região, né?
Então, a gente vai poder detalhar um pouquinho mais aí com vocês ao longo do debate, mas a gente vem aí nesses últimos 5 anos aí bem dedicado a essa operação. Muito bem, você então enfrentou 18 anos de chumbo, né? Juliano, aproveitar para fazer uma brincadeira, 18 anos de chumbo, agora está na era do lítio, né? Que é um mineral branco, prateado, né? Um mineral muito bonito, um espodumênio, e as jazidas de Brine, né? De Salmoura, são aquela branquitude, né? Sai do chumbo, vai para o branco, prateado e branco, né? Seja bem-vindo a esse novo mundo aí da eletromobilidade. Passar para o Eduardo, então, o Enzo, desculpa, argentino, não vou me arriscar o Enzo, acho que é italiano, né? Estudou na Itália e trabalhou num projeto lá de Minas Gerais. Não vou me arriscar a dizer qual o seu time que você torce na Itália, porque eu já me frustrei aqui errando a empresa que o Eduardo visitou em Araçuaí, mas é impressionante eu não ter me dado conta que poderia ter mais de uma outra empresa lá em Araçuaí, mas tudo bem. Mas você teria acertado facilmente o time mais vencedor da Itália, Juventus, né? Então... Juve! Eu tinha pensado na Juve mesmo. Mas boa noite a todos, aos colegas, às pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, ter a possibilidade de debatermos um tema tão atual e tão importante para a mobilidade elétrica no Brasil. Falando um pouco de mim, como você comentou, eu trabalhei na Oxys Energy como diretor geral América Latina. Então, a Oxys é uma empresa que desenvolveu uma inovadora tecnologia na área das baterias, das células de lítio, chamada lítio enxofre. Eu tinha a responsabilidade pelo projeto de implantação da primeira planta industrial no mundo, que seria aqui no Brasil, para essa tecnologia. E também a responsabilidade pelo mercado, pelo desenvolvimento das aplicações, e por todo o relacionamento também com os principais fornecedores, então participando também na parte de desenvolvimento do produto. Infelizmente, o projeto, por algumas questões societárias, não conseguimos levar ao fim esse projeto. De fato, a planta ela não vai ser construída, não vai ser inaugurada, mas foi uma experiência muito importante também para entender como é que o interesse que despertou aqui no Brasil, os vários players com quem eu me relacionei, que frisa a importância de termos, sim, umas plantas de produção de células no Brasil. Hoje eu trabalho com consultoria na parte de baterias, de íons de lítio, tanto na parte de mercado, inteligência de mercado, na parte de tecnologias atuais, tendências para o futuro, na parte de produto, de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de produtos, e investidores, atração de empresas. Então, eu estou trabalhando hoje em dia a 360 graus no âmbito das baterias de lítio, também tentando transferir um pouco de conhecimento, como o Juliano falou, esse bicho, né? Realmente às vezes gera dúvidas, né? Então, às vezes é importante também conseguir passar um pouco do conhecimento para as pessoas ou para as empresas que têm esse desejo. Enzo, eu até aproveitar, já que você é um especialista em mercado, eu vou fazer uma pergunta para você, já iniciando aqui. Você acha que até quando vai ser a predominância de baterias de lítio no mercado? Qual é o horizonte temporal que você enxerga em termos de predominância de mercado do lítio, né, como elemento do catodo, né, das baterias de íons de lítio? Quer dizer, vão mudar as químicas, as tecnologias, mas o lítio vai estar presente com a gente nos próximos 10 anos, 15 anos. Como é que você enxerga? Sem dúvida, porque não existe hoje em dia uma alternativa viável ao lítio. Tem algumas iniciativas nos íons de sódio, mas são coisas mais embrionárias, por mais que se escute alguns investimentos, até de players importantes, mas não, de fato não tem aplicações que ainda tenham sido bem sucedidas, ou até potássio
cálcio. Então, o lítio hoje em dia é uma tecnologia consolidada desde 1991, a primeira célula da Sony. Então, tem muitos anos que vem nessa caminhada. Então, tem espaço para outras tecnologias, sim, porque o mercado está crescendo muito, está fadado a crescer muito mais nos próximos anos, nessa década e na próxima. Então, seriam até bem-vindos, a meu modo de ver, outra tecnologia. Acho que o lítio não tem problema de dizer que vai perder mercado, na verdade, terá complementariedade até com outras tecnologias de baterias, né? Então, com certeza, podemos falar, talvez posso também abordar esse outro aspecto, que é quais químicas ou as novas gerações. Aí sim, nós teremos novas gerações de baterias, mas se o ponto se é o lítio que vai predominar, com certeza sim. Não, era exatamente isso que eu queria ouvir de você, porque o avanço nas químicas vai continuar, mas dentro de todos os avanços que vão ser feitos, o lítio vai ter seu papel, assim como os outros minerais que estão associados com a eletromobilidade. Na bateria, no caso, os dominantes são níquel, cobalto e manganês. Eu queria endereçar essa pergunta, então, já para o Eduardo, que ele mencionou o fato, né, que às vezes as pessoas ficam pensando, a bateria de lítio, eu não sei qual é o grau de conhecimento aqui do nosso público, eu acho que tem muita gente que não conhece. Então, as baterias de lítio, eles vão movimentar uma extensa cadeia de outros bens minerais que vão ter a sua produção amplificada. A gente sabe que o lítio tem grande abundância no mundo, não vai ter um problema de escassez, mas alguns outros minerais da eletromobilidade, não só da bateria, mas também cobre, né, que vai ser utilizado nos motores e na fiação elétrica, né, níquel, cobalto e manganês, também vão estar presentes aí nesse boom. Como é que você poderia falar um pouco disso para nós, já que você mencionou que não é só o lítio, Eduardo? O lítio não só se usa no cátodo, né? Tem já as baterias de próxima geração, elas utilizam lítio metálico no anodo, algumas delas, né? Quando a gente começa a falar de eletrólitos, estados semissólidos, sólidos, sobretudo, tem um potencial aí nos anodos metálicos de aleações, né? de anodos de lítio metálico. A respeito dos outros materiais, bom, o níquel, o magnésio e o cobalto, eu não sou muito eu não tenho uma boa visão de futuro, sobretudo do cobalto. A NMC, eu acho que é uma tecnologia que entrou e hizo uma irrupção pela sua maior densidade energética, mas também já trouxe muito prejuízo pela sua falta de segurança. Portanto, se formos ver hoje, 50% da produção da Tesla, por exemplo, já é lítio ferrofosfato, né? A gente voltou para trás. E se você for enxergar as que chamam next gen batteries, né, as baterias de próxima geração, elas não utilizam esses minérios porque não tem só o problema de segurança, senão que tem um problema sério ambiental a respeito à sua extração mineral. Portanto, eu diria que os materiais das baterias de próxima geração, se a gente fosse falar hoje qual é a tecnologia da próxima geração que vai vencer a corrida, eu precisaria ter a bola de cristal nesse momento, eu não tenho, mas temos muito claro de que vai na direção de tecnologias de uma densidade energética maior, de ciclagem de repente não tão bom quando o lítio ferrofosfato, mas razoável, a eficiência, né, como sentido prático, né, da mobilidade. Eu acho que é a equação que vai vencer, né, essa corrida. Então, nós precisamos de maior densidade para ter um custo menor, né? Nós podemos colocar mais energia em baterias iguais às que nós temos hoje, provavelmente com a maioria dos materiais iguais. Eu acho que a corrida vai por esse lado, né? Nós tem setores, né? O Juliano estava falando bem, o setor de energia, ele, sem dúvida, ninguém fala dele, mas vai ser um grande protagonista do consumo de baterias de lítio. Nós temos um problema seríssimo e grave na distribuição de energia globalmente, não é só no Brasil, mas hoje nós temos grandes consumidores, de médios a grandes consumidores, que 4 horas do dia não têm energia suficiente que provenha da
da distribuição de energia. E isso aí só tem uma forma de resolver. Ou você queima combustível fóssil localmente, o que seria uma barbaridade ambiental, eu diria, com penalidades a ser pagas a partir desses anos que vêm, ou você coloca baterias, né, e começa a gerar de forma distribuída de verdade, né, começa a gerar energia em cima de onde vai se produzir o consumo, associado a baterias, e isso aí cria uma nova lógica, né, econômica, que é a questão da eficiência energética, e não só eficiência energética, sino eficiência de descarbonização. Então, os créditos de carbono, que há um ano e pouco atrás se pagavam $17, hoje estão próximo dos $100. Então, a pegada de carbono passa a ser uma questão quase que fundamental para essas tecnologias novas. Então, por isso que é muito importante nós desenvolvermos no Brasil uma cadeia de valor dos minérios, né, que entram nas baterias como materiais para baterias, porque seria uma loucura a gente continuar no que estamos fazendo hoje, que é mandar minérios do Brasil para a China, para que depois vá na Europa, para que depois, ou nos Estados Unidos, para que depois venha convertir em baterias, ou venha convertir em bateria da China. A pegada de carbono disso aí é um absurdo. E o custo, né, é extremamente alto. Sábado nós estamos um evento, né, promovendo o Brasil na Europa, e o Roberto Cortés, né, da Volkswagen, estava participando também, e ele mesmo expressava que as baterias de lítio que ele precisava trazer da China hoje valiam mais do que o caminhão que ele estava vendendo. Então, é claro que nós precisamos começar a ter células de baterias produzidas no Brasil para que integradores de sistema de armazenamento de energia, seja isso battery packs para veículos ou sistema de armazenamento de energia para assistência à rede elétrica, ganhem um protagonismo maior. Isso é muito bem. Eu costumo dizer que a bateria é uma tecnologia dual, né? É uma tecnologia da transição energética, que ela serve tanto para equilibrar a energia variável das renováveis, principalmente eólica e solar, que estão entrando de forma maciça no mundo inteiro, e, por outro lado, a questão da descarbonização do transporte com os veículos elétricos, né? Então, ela é uma tecnologia aqui central, digamos assim, da transição energética, né? Então, ela tem esse papel, e, né, a gente tem visto vários movimentos da Battery Alliance sendo concebida na União Europeia, os esforços também dos Estados Unidos em relação a esses minerais dessa cadeia, e a China, né, concentrando a maior parte das plantas químicas de produção de hidróxido e carbonato de lítio, né? Só para contextualizar aqui para os nossos ouvintes, né, a produção de lítio no mundo está concentrada basicamente nas salmouras, o brine, né, no Chile e na Argentina. O Chile é o segundo maior produtor de minério de lítio, e a Argentina, e depois a Austrália, com os minerais de rocha dura, que são minerais que são totalmente exportados de forma concentrada, alguns, inclusive, diretamente do Room of Mine, né, sem nenhum tipo de direct ship sem nenhum tipo de beneficiamento, sendo encaminhados para as processadoras químicas na China. Então, o Chile recentemente tem tido sucesso na atração de processadores químicos, então está vendendo o carbonato de lítio, um produto de bem valor agregado muito maior. A gente está falando de diferença de 10 a 12 vezes a diferença de preço de um concentrado de lítio para um processado. E esses materiais são fundamentais para a produção dos materiais ativos, né, que vão depois ser transformados nas células, né? Então, a gente sabe que, Juliano, falar um pouquinho aqui da experiência da Moura, por enquanto vocês estão numa estratégia de parcerias internacionais para trazer as células da China e montar aqui, né? Isso, Jorge. O processo de fabricar a bateria no Brasil, né, ela tem um processo de verticalização e ela tem algumas opções, né? Então, existe de fato a opção de você partir da célula, né? Que é um caminho que a gente acha que talvez seja o natural, mas ele deva demandar ainda alguns estágios do ponto de vista de
de mercado, de amadurecimento de tecnologia, salvo aquelas empresas que, como o Eduardo posicionou, já estejam em algum estágio de uma verticalização um pouco maior, né? A gente, no momento, enxerga a célula de lítio como algo muito como eu posso dizer, é uma commodity, né? Pela alta concentração da produção disso hoje, principalmente na Ásia, né? Então, você tem grandes players, principalmente na Ásia. A Ásia hoje deve dominar algo como em torno de Ásia-China ali, né? 80% da produção total de células do mundo, né? Coreia também, né? Quando você... Ásia, a gente destaca a Ásia, China, né? China. O principal é, de fato, China, Coreia e Japão. E quando vai para outros mercados, como Estados Unidos, você tem grandes players lá abastecendo as montadoras, mas que são basicamente asiáticos, né? Panasonic, LG. Então, assim, existe um investimento muito grande sendo feito por essas empresas que direcionam que a tecnologia deve avançar muito nos próximos anos e o custo também deve cair bastante, né? Então, existe aí um desafio do ponto de vista de você começar uma produção com escalas muito baixas, né? A gente teve experiência, por a gente ter contato com a gente tem alguns parceiros, né? Para cada divisão, praticamente, ou cada segmento, a gente tem um parceiro, e é notório o desafio de empresas com baixa capacidade instalada frente a grandes players, né? Então, o Eduardo citou o Roberto Cortes, né? A gente hoje faz o fornecimento das baterias para o delivery, né? Através de uma parceria com a KTL, né? A CATL. E temos experiências com outros parceiros do setor automotivo também. E o desafio existem grandes e boas empresas no mundo, como o Gigafactory, né, partindo do conceito aí do Gigafactory, que é você ter uma fábrica como um Giga, que passam a ter gargalos e desafios para competir com empresas de 30, 40, 50, em breve 100, 200 gigawatt-hora de capacidade instalada, né, muito em função de escala. Então, assim, a gente acabou trazendo um conceito que é não dar um passo maior do que a gente pode dar nesse momento. Então, a gente tem alguns processos aqui de acordo com o segmento, que é a importação, eventualmente, de packs prontos, né, para determinado sistema, principalmente automotivo, que o volume ainda é baixo, e os processos são muito customizados, né, o nível de investimento ainda é muito alto, mas já existem processos que a gente hoje importa só a célula, a gente faz a solda no Brasil, montamos as baterias aqui, então, assim, tudo muito em função de demanda. Então, alguns segmentos, como estacionário, por exemplo, que já tem algo muito solidificado, projeção de volumes muito mais claras, né? A gente acabou avançando muito nesse sentido. O automotivo, a gente tem planos para que a gente consiga trazer algo um pouco mais, um step um pouco mais definido entre pack, módulo e, quem sabe, a célula lá no futuro. Então, são discussões que estão em andamento, mas que a gente precisa ter um pouco mais claro a questão dos volumes, né? O Brasil deve... Se tudo der certo, a gente acredita que a gente deva ter uma demanda, somando todos os segmentos, algo entre 3 e 4 gigawatt-horas em 2026, né? Já é uma demanda significativa, sim, né? Somando todos os segmentos, mas frente à capacidade instalada do mundo, isso deve representar apenas 1% da demanda global, né? Então, assim, são desafios, né? A gente apoia e acha muito importante que o segmento avance, né, em produção de célula na região, que a gente possa se posicionar como, não só como mineradores, né, acho que o Eduardo colocou muito bem essa questão, a gente precisa realmente enobrecer a cadeia aqui, mas a gente está nesse passo de acordo com o segmento e com a demanda, ter uma estratégia para atender o mercado. Muito bem, Juliane, eu acho assim que grande parte dos países do mundo estão olhando essa questão da possibilidade de fazer um adensamento, né, da cadeia produtiva, por um lado, e as montadoras de veículos também muito preocupadas com a garantia de suprimento de matéria-prima de qualidade para a produção das suas células e até mesmo para a integração vertical para suas baterias, né? Então, esse é o caso da Tesla, que tem uma parceria de longa data com a Panasonic. Fazer até um parênteses aqui que o Enzo falou sobre a questão da Panasonic, né, de 91.
E a maioria das pessoas não sabe que as baterias de lítio existem desde aquela época e estão dentro dos nossos celulares, dos nossos gadgets eletrônicos, e foi ganhando volume, né? E hoje o setor automotivo já é responsável pela maior parte do volume das vendas e dos valores, né? Ou seja, a indústria automotiva se tornou aí o produto unitário de maior valor agregado para a bateria, né? E o espaço também crescente na parte de armazenamento de energia estacionária e também os industriais aí na telecomunicações, inclusive como o Juliano falou, que também devem ser vistos como potenciais mercados. Eu lembro de ter lido num documento da Avicenne, que é uma consultoria muito reconhecida da França, que existem em cerca de 16 a 20 mercados de baterias de íon de lítio. Mas eu queria aproveitar aqui para chamar o Enzo para a conversa de novo, e ele é um conhecedor profundo de mercado, e essa questão das barreiras de entrada nos segmentos de concentração, de processamento químico e de produção de baterias, dado o gigantismo de uma empresa como a KTL, né, que fábrica de gigafactory, de 1 gigafactory, de 1 giga, já começa a ser difícil de competir com quem tem 30, 50 gigas, né? E aí, tem um detalhe técnico, talvez não todo mundo conheça, é que, em algumas situações, as próprias convertedoras de hidróxido de carbonato de lítio na China não conseguem processar os minérios que aparecem, que surgem para lá, porque não sei se todo mundo tem essa percepção, cada mina no mundo produz um produto que é, do ponto de vista físico-químico, diferente. Alguns com mais pureza, outros com um pouquinho de ferro. E esses tipos de plantas de processamento, de conversão, eles não são, digamos, total flex, né? Então, tem um problema que, muitas vezes, os conversores de processamento químico na China ficam vendendo produto que eles não conseguem processar. Então, é uma coisa muito complexa, né? Então, não tem muita barreira de entrada na mineração, mas tem barreira de entrada na conversão química e tem enormes barreiras na produção de célula. E aí eu queria só fazer uma analogia com a Austrália, não sei se o Enzo conhece bem o mercado australiano. Eu andei pesquisando, entre 2014 até esse ano, mais ou menos, acho que a Austrália já produziu uns 8 estudos sobre a cadeia de lítio. E eu li um recente estudo em que me parece que a Austrália ela vive a bênção e a maldição de ficar muito perto da China, porque o que acontece em relação ao minério de ferro da Austrália, que é todo exportado sob forma de concentrado para a China, parece-me que vai ser o destino em relação ao envio de matéria-prima para os conversores químicos na China, porque esse estudo que eu li recentemente fala que eles têm uma capacidade muito pequena de avançar para a produção de processadores químicos. O que você poderia me dizer em relação a isso, Enzo, você que é um conhecedor desse mercado global? Faz sentido isso? Eu concordo com você. Deixa eu falar uma coisa, porque não falei inicialmente, mas é importante frisar. Eu estou aqui nesse evento representando a AIA, eu sou membro do Comitê de Eletromobilidade e do Grupo Técnico de Armazenamento de Energia, então é importante eu frisar isso. Além das minhas atividades, mas eu estou aqui, na verdade, representando a AIA. Dito isso, sim, eu concordo com você. Hoje em dia, a China, inclusive, ela já foi comentado, ela processa uma grande percentual, o refino acontece na China. E isso eu gostaria de pegar um gancho com o que o Juliano estava dizendo. Eu gostaria de ampliar um pouco esse conceito, porque eu concordo com ele quando ele diz que a escala é importante, mas eu entendo que existem também outros fatores que vêm junto, por exemplo, no processamento dos minérios. Existe um movimento muito grande hoje em dia nos Estados Unidos, na Europa, de abertura de projetos. São muitas e muitas plantas que estão sendo abertas. Cada semana tem um announcement de uma nova planta. Também na Índia, tem na Vietnã, na Tailândia. Então, isso entendo que muito tempo foi
perdido, esperando o momento certo, e em algum momento se pensou, olha, agora os volumes chegaram, e agora tem essa corrida para abrir plantas, totalizando terawatt-hora de produção. Mas isso vem também, tem algumas questões a serem consideradas, que é como o Eduardo estava comentando, existem questões ligadas a uma pauta ESG, então uma preocupação muito grande ambiental, nessa questão de não levar minérios para lá e para cá, produto acabado para produzir. O fato que a Europa, agora, a busca de energias renováveis para fabricar, por exemplo, a Noruega, que está abrindo novas plantas, né, onde tem o país com a maior percentual de energia renovável na produção de energia elétrica, procurando desenvolver também uma cadeia de suprimentos na Europa, tanto os fornecedores de cada dos componentes, tanto na mineração e no refino. Não é fácil, porque está começando hoje, mas essa é a busca. Que vem junto com o outro aspecto, que é a segurança do fornecimento, porque todas as montadoras vivenciaram o problema dos semicondutores. Montadoras estão deixando de fornecer por causa de ausência de semicondutores. Como você disse, 80% ou até mais da produção é concentrada na Ásia. Nós sabemos que em alguns materiais, alguns minerais como o lítio, o grafite principalmente, terá um déficit. A produção não irá acompanhar a demanda prevista. Então, esse material ficará com quem? Com quem tem as plantas, com quem processa os materiais. Por isso que eu entendo que existe uma questão estratégica e o Brasil está extremamente bem posicionado nessa corrida, porque ele tem todos os principais minerais, lítio, grafite, níquel, manganês, até o cobalto, e futuramente o grafeno está sendo desenvolvido aqui no Brasil, e pensando em nossas tecnologias, o silício, o enxofre. Então, o que o Brasil não tem ainda é o refino, ou não completamente, teria que investir, certo? Mas eu entendo que ter uma planta aqui no Brasil de células, e depois que vão lá para o nosso amigo Juliano, que ele faz a integração, faz as baterias, é importante até para a garantia de fornecimento dentro desse cenário que está posto. Porque hoje em dia, fábricas em qualquer país da Ásia não tem problema para fornecer, porque não estamos chegando nesse gargalo, mas futuramente não é dito que isso aconteça. E eu acho que é muito importante esse paralelo com os semicondutores. Achei interessante, por exemplo, uma notícia que foi veiculada recentemente, que a Malásia está parando de exportar óleo de palma para biodiesel. Por quê? Porque eles querem privilegiar o setor alimentício. Então, a Malásia é um grande produtor de óleo de palma. Então, esse é um exemplo, eu lembrei porque é uma notícia recente desses últimos dias. Então, eu entendo que tem questões ligadas às escalas, mas penso também que se nunca se começa, nunca se chega. Porque uma planta, ela leva alguns anos para você colocar em operação, para colocar em fornecimento, em produção. Você tem que desenvolver o seu produto precisa ser homologado. As montadoras vão querer fazer teste, então começar hoje significa, se não é 2026, é 2025. Então eu entendo que também tem isso, mas eu entendo que, na meu modo de ver, o contexto é mais amplo, e principalmente num país como o Brasil, onde tem determinadas vantagens. A questão da matriz de produção de energia se aplica também ao Brasil, né, que é 84%, alguma coisa assim, de energia renovável, né? Então tem todos os benefícios. Lembrando que hoje o Brasil, em 2021, importou mais de 400 milhões de dólares em baterias. 400 milhões de dólares FOB. Transferido como produto nacionalizado, que te dá mais uma ideia de quanto poderia ser o produto vendido, digamos que serão 600, 700 milhões de dólares. Então, não me parece também que seja um montante desprezível pensando no segmento de baterias, não considerando as baterias que vêm já instaladas em carros, em motos, é só o que vem como bateria.
Então, finalizando apenas isso, eu considero que tem um aspecto que é mais amplo e muito relacionado a uma pauta ESG, onde tem muitas pressões também nas montadoras, e hoje em dia tem empresas que compram vans, que compram ônibus justamente por uma questão de pegada de carbono, que se fosse apenas por uma questão de viabilidade econômica, continuariam comprando um veículo a combustão interna. Então, era apenas para dar um panorama um pouco mais amplo do que acontece lá fora, que eu acredito que possa ser um espelho do que a gente deseja e entende que possa acontecer aqui no Brasil também. Muito bem, Enzo. Obrigado pelo seu aporte. Realmente isso é muito importante. E eu queria fazer, então, a provocação aqui, antes de fazer a pergunta derradeira, para passar a bola para o Eduardo. E a gente tem visto, né, acompanhando, eu tive a satisfação de estar num encontro de cúpula ministerial em 2017 na China, no Clean Energy Ministerial, onde as tecnologias para a transição que estavam com o sinalzinho verde naquela época, lá em Beijing, era energia eólica, energia solar e as baterias de íons de lítio, né? E a gente esteve nesse lugar com uma palestrante da palestra magna desse evento, diante de ministros de Minas e Energias de 80% da geração de energia elétrica do mundo e executivos do setor elétrico, a professora Mariana Mazzucato, falando sobre a questão da importância do Estado na promoção de políticas públicas de puxar e, ao mesmo tempo, empurrar as políticas da transição. Então, eu acho que a eletromobilidade, junto com outras coisas de mercado de carbono, hidrogênio, são todos elementos da mesma equação, né? Você está falando sobre a questão da mobilização da Europa, das fábricas que estão surgindo lá. Eu acho que a questão da Covid-19 meio que foi um gatilho, e a questão geopolítica de segurança do suprimento para as diversas cadeias de valor, que estão todas imbricadas, e esse shortage, esse corte de suprimento dos semicondutores, ele pode acontecer com outros bens minerais, outros produtos. Então, eu queria perguntar, Eduardo, como é que você vê? Nós vamos ter um crescimento na produção de baterias no Brasil, ou, eventualmente, a produção de células integradas com refino, se for tomada uma decisão simplesmente da cabeça dos investidores que vão fazer uma oferta, ou isso deve ser... Qual é o percentual, digamos, de influência que o governo vai ter na construção dessa cadeia de baterias e mais à frente a cadeia de eletromobilidade? Primeiro, a gente tem que pensar que o Brasil não é um mercado automobilístico desprezível na América Latina, né? Primeiro ponto. Então, pensando nisso, o que você acha? Qual é o papel que o Estado, o governo tem, considerando as políticas que estão sendo executadas na Europa, na Noruega, nos Estados Unidos, na China? O que o Brasil está esperando para fazer? Tem um par de coisas aí que eu gostaria de levantar, né, porque fiquei escutando tanto o Enzo quanto o Juliano e ficaram penduradas na minha cabeça. Eu estou de acordo com o Juliano em um sentido. É difícil você sair de não ter estado na indústria de baterias de lítio a fabricar células de baterias, porque há um processo de desenvolvimento tecnológico mínimo de 10 anos. Então, quando você vai entrar na fabricação de células, é porque você já passou 10 anos para trás, desenvolvendo tecnologia para chegar nesse momento, e isso é uma coisa que nós tomamos essa decisão lá atrás, e hoje estamos desfrutando desse momento, né, que é poder fabricar células de baterias, coisa que, por exemplo, a Ford, e vou falar o nome porque foi bastante icônico, há menos de 18 meses atrás, considerava não estratégico fabricar baterias, e há menos de 6 meses atrás anunciou um investimento robusto no desenvolvimento da tecnologia de baterias, porque está com mais vendas do que possibilidades de entregar veículos por falta de baterias. E isso se repete em quase todas as automotivas hoje convencionais, principalmente porque quando nós começamos a conversar sobre a grande necessidade de eletrificar
e, sobretudo, de mudar a forma que a gente movimenta coisas e tecnologia e mercadorias no ambiente urbano, né, que essa é uma outra discussão. Na indústria automotiva, você falava que o veículo elétrico nunca aconteceria, né, e era um momento no qual a Tesla já levava quase 10 anos e apresentava o Model S, e a gente apresentava nosso modelo desde o lítio até o veículo de mobilidade compartilhada. Então, tem um histórico que nos traz a esse momento atual. A gente não chegou de casualidade aqui, a gente chegou porque teve uma grande negação, uma grande pressão para não acontecer, porque não se tinha tecnologia, porque tinha que fazer investimentos muito robustos na mudança tecnológica e demais. E chegamos a esse momento no qual a demanda por baterias, veículos e sistema de armazenamento de energia é monstruosa. Eu não vejo restrição de demanda, eu vejo restrição de oferta. Não temos oferta suficiente. Se você for hoje no mercado, eu falando porque a gente, além de estar no desenvolvimento industrial, também estamos no setor de mobilidade. Então, estamos criando projetos de, por exemplo, mudar todos os táxis elétricos de um aeroporto importante do país elétrico. Estamos criando projetos de ônibus elétrico, tanto de serviço para comunidades quanto para empresas. E se você for no mercado brasileiro hoje a comprar um chassi de veículo elétrico de 12 metros de piso baixo, você vai receber como resposta que vão te entregar daqui a 8 meses. Então, e a demanda, ela é alta, é muito alta. Por quê? Porque, como bem o Enzo está dizendo, o movimento de ESG é a necessidade de descarbonização e hoje a viabilidade econômica. A gente precisa entender isso também. Antigamente, podia ter discussões sobre a viabilidade econômica da mobilidade elétrica no transporte público e semipúblico. Hoje não há mais discussões, porque tanto Chile como Bogotá tem sistemas. Hoje, esse ano, Santiago do Chile vai chegar a 2.000 ônibus. Então, temos um histórico, né? Tanto a CAF quanto o BID têm feito estudos e demonstram uma redução de custo operacional superior a 70%. Então, quando você tem isso... Eduardo, deixa eu só te interromper. Você acha, então, que vai ter um desenvolvimento pelas forças do mercado, ou você acha que não tem... No setor de mobilidade pública, não tenho dúvidas. Porque, assim, é como quando nos Estados Unidos começou a se falar de green coal, né? De carvão verde, né? Tinha um amanhecido lá que achou de falar sobre essas coisas. E ele foi com as principais empresas de energia, e as empresas de energia diziam: a gente não vai voltar para o carvão porque a solar é mais barato. Então, não, já não é uma questão ambiental, é uma questão econômica. E quando a questão econômica se impõe, não tem mais o que discutir. Então, nós podemos discutir se o setor automobilístico para privados vai evoluir no Brasil ou não. Eu estou de acordo, ele vai demorar mais tempo. Agora, isso que eu queria colocar. Eu acho que, do ponto de vista do transporte público, eu acho que existe um apelo, existe financiamento internacional para esse tipo de coisa, inclusive, né? Mas principalmente existe viabilidade econômica. Isso é importante. Agora, é óbvio que trabalhar com uma Gigafactory, que é a nossa pergunta aqui para o final, você vai ter que ter um mercado de massa associado com veículos de transporte individual. Se você conseguisse me explicar aonde está a falta da demanda hoje, eu não vejo. Hoje, se você pudesse hoje ter uma fábrica funcionando, no nosso caso, se nós tivéssemos uma fábrica funcionando, a gente estaria já construindo a segunda, porque a primeira estaria vendida. Então, hoje não temos esse problema. O problema é você ter tecnologia para você poder fabricar essas baterias. Uhum. Então, se você tem o acesso à tecnologia e consegue fabricar baterias, já o problema é o supply chain. São outros problemas. Não é a falta de demanda de células de baterias. O problema passa por outro lugar. Por isso que eu trabalho em desenvolver o supply chain. Eu trabalho em evoluir a baterias de próxima geração. Obviamente que tem muito por melhorar, mas como bem o Enzo estava explicando, se a gente for esperar o momento ideal, não vai. O momento ideal não existe na inovação e na tecnologia. O tempo inteiro nós estamos mudando tecnologias e gerando as próximas. Mas se você não começar pela que você tem à mão, você nunca vai conseguir evoluir, né? Então, voltando à pergunta, essa última pergunta, eu acredito que tem muito a nós trabalharmos do ponto de vista legislativo para a promoção dessa mudança também.
Mas isso para que a gente possa ampliar mais, né, o avanço dessa tecnologia em outros setores. Mas, de novo, com a demanda de mobilidade, né, mobilidade não é só ônibus, é táxi, vans, ônibus e distribuição de mercadorias em ambiente urbano. Só com esse mercado aí, nós temos para nos divertir um tempinho, né? Porque não é só o Brasil, é a América Latina inteira. Nós estamos falando de uma região que tem o ônibus e a van e o táxi como um sistema e uma malha robusta, muito robusta de transporte. Por quê? Porque a maioria da população não consegue comprar um veículo particular, graças a Deus, né? Porque se todos pudessem, não podíamos nem andar. E usam transporte público. Obviamente que a gente precisa novos sistemas de mobilidade. Precisamos gerar sistemas de mobilidade que convença aquele que tem um carro particular a deixar de usar de segunda a sexta, pelo menos, né, para compartilhar veículos, porque nós não temos mais espaço nas ruas. Mas isso aí já é uma questão mais de outro tema. Então, o que eu posso... Entramos no seminário de mobilidade urbana. Pois só que é a nossa vida, né? Nós não vivemos só de baterias, a gente desenvolve veículos para resolver esse problema. Então, por isso que acabam migrando para isso aí. Mas respondendo um pouco à pergunta original do painel, nós não temos dúvidas de que vamos ter uma Gigafactory no Brasil, porque nós estamos com alianças muito robustas, estamos avançando e vamos produzir baterias nesses próximos anos no Brasil. E a demanda vai nos fortalecer para a gente crescer aos níveis que são necessários para produzir isso de forma eficiente. Eduardo, assim, ó, o seu entusiasmo me contagiou aqui, fiquei a fim de conhecer essa sua fábrica aí. Depois a gente combina. Eu vou passar, então, agora, a gente está com 6 minutos para terminar, e eu entendo que o Eduardo fez a fala dele aqui e disse para todo mundo que nós vamos ter uma Gigafactory. Eu quero endereçar agora essa pergunta, e nesses 6 minutos que nos restam, dá 3 minutos para cada um, para me falarem se nós vamos ter uma Gigafactory e como é que vocês enxergam o papel das políticas públicas no fomento ao desenvolvimento do mercado de massas de carros elétricos no Brasil. Quem pode falar? Juliano ou Enzo? Bom, então, o Enzo, acho que acenou ali. Obrigado, Enzo. Eu vou, então... Tem, porque eu falei agora há pouco, né? Então, por favor. Obrigado, Enzo. Bom, tem gentleman aqui. Vou encerrar minha fala, então, né? Agradecendo o evento, as colaborações do Eduardo aí. É muito bom ouvir quem está dentro do segmento, né? Com todo o desafio, né? Eu acho que não é um desafio de hoje, como ele colocou, já há 10 anos aí trabalhando. O Enzo, com toda a experiência que foi vivenciar uma planta, né? E todo o desafio aí da química e tudo, né? E do nosso lado aqui, a gente também está com esse desafio, né? Assim, é claro que a gente quer ter um produto nacional, com todos os valores que a gente sempre tem como premissa, de tecnologia, de inovação, de segurança, né? A gente fala, a bateria de lítio, ela é um tripé, né? Mais ou menos como a vida, é difícil ter 3 coisas ao mesmo tempo. A gente tem que ter tempo, saúde e dinheiro, ao mesmo tempo é sempre uma equação complicada. A bateria é vida útil, custo e segurança, né? Então, esse tripé, ele é um desafio grande para o produto, né? Se a gente fosse olhar só performance, tem químicas interessantíssimas, mas o custo, às vezes, é restritivo, ou mesmo quando você vai para a segurança, você tem outros nortes, né? Acho que o Eduardo citou bem, o lítio ferro fosfato voltando ao protagonismo aí, depois principalmente depois que a Tesla, né, fez essa parceria lá com a KTL, né, tem uma série de projetos reconsiderando o lítio ferro fosfato, então. Mas, assim, resumidamente, eu acredito também, né, assim, plenamente que nós vamos ter aqui grandes fábricas de baterias, né, o mercado, a bateria é o ponto central hoje para tudo, né, essa transição, eu não sei nem se é transição, eu acho que é um caminho, é um futuro mesmo, né, acho que o Eduardo estava tentando colocar ali, né, a operação comercial já se paga hoje, né, veículos comerciais, onde você tem trabalho, se paga pela questão financeira e pela questão ambiental, né, principalmente empresas que têm esse custo e esse compromisso ambiental, isso fica muito claro. Talvez a iniciativa mais clara nesse sentido seja a lei de alterações climáticas de São Paulo, né, que prevê a renovação da frota. A gente tem uma das frotas mais importantes do mundo de ônibus. É o que o Eduardo colocou, tem ônibus suficiente no Brasil para
dar ao mercado aí um boom para os próximos anos, né? E assim, uma Gigafactory, se a gente for pegar e transformar isso em números só do automotivo, sem pegar a parte de armazenamento de energia, né, a gente estaria falando aí, em média, considerando um veículo híbrido com bateria de 2 kWh, algo como em torno de 500 mil veículos, né? Não é um número absurdo, né? Principalmente de híbridos, né? A gente já vê híbridos performando boas vendas. Se for falar de elétrico, um elétrico com bateria média de 40 kWh, a gente está falando de só 25 mil veículos por ano, né? Então, assim, é por isso que a gente percebe lá fora mercados incentivando a compra do veículo, para você formar esse mercado, porque o salto não é tão grande. Agora precisa ter um pouquinho mais de clareza, mas ainda assim, eu acho que o Brasil, quando não define, o próprio mercado define, né? O contato com o carro elétrico vai ser algo assim tão inovador e tão disruptivo que o consumidor, quando tiver mais contato, naturalmente ele vai migrar, né? Acho que ninguém imaginava pagar hoje que se paga no celular há 20 anos atrás, né? Seria algo impensável, absurdo. Não, quem vai pagar hoje esse valor que se cobra um celular de ponta? E ninguém quer um celular básico, né? Então, eu acho que o carro elétrico ele vai conseguir unir muito da tecnologia, da pegada ambiental, e a gente vai sim ter aí nos próximos, acho que 3, 4 anos, uma grande revolução aí na cadeia e grandes fábricas se movimentando para suportar o mercado. Juliano, gostei de ver também, você também foi bastante otimista, não tanto quanto o Eduardo, que realmente mexeu aqui com a minha... Eu quero assistir de pé isso, e eu acho também, antes de passar para o Enzo fazer a finalização da fala dele, que realmente essa questão do mercado de veículos que tem uma atividade produtiva, que não são carro utilitário de uso lúdico, digamos assim, de passeio, eles têm um outro tipo de análise técnica econômica. Óbvio que ele está produzindo valor, e a questão ambiental também. Acontece que a questão ambiental ela é uma construção e uma pressão da sociedade em relação às emissões geradas dentro das unidades, das atividades produtivas. Então, na verdade, existe aí um enforcement, digamos assim, de uma questão de comando e controle por parte também de regulamentos ambientais que são e códigos e coisas que vêm em geral de comandos de política, né, de política pública. Mas assim, Enzo, pedindo já a sua manifestação final. Sim, finalizando, não vou. O Juliano e o Eduardo já comentaram bem essas questões também ligadas à política. Eu falo outra coisa, que o Brasil tem a terceira maior frota de ônibus do mundo, 390 mil ônibus, mais de 110 mil ônibus urbanos. Se uma pequena parcela desses 110 mil ônibus foram eletrificados, você gera gigawatt-hora. Então, o caminho será pelos ônibus, pelas vans, pelos trucks. E como o Júlio mesmo comentava, você tem outras, as energias renováveis, outros sistemas, você pode pensar em trens, em navios, equipamentos, veículos pesados. Então, Gigafactory e a célula são iguais para aplicações diferentes, muitas vezes. Então, você não precisa ter... Às vezes eu me pergunto, mas eu não posso ter uma planta porque depois você muda. As mudanças de linha são muito reduzidas, até pensando em novas gerações de novas tecnologias de células. Então, não vejo isso como um maior problema, até migrando para um estado sólido. Então, eu confirmo, eu também sou otimista. Talvez o Eduardo seja, não sei se mais do que eu, mas eu também entendo que o Brasil tem todas as condições, sim, para ter fábricas, ter gigafactories aqui. Agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Agradeço também ao Juliano e ao Eduardo pela conversa, pelo debate proveitoso e um abraço a todo mundo, até a próxima. Pelo visto, foi 3-0 aqui, hein? Essa mesa aqui, todo mundo está otimista, né? E espero que a gente não sofra da mesma maldição que a Austrália, né? Quer dizer, esses dados que você trouxe, Enzo, do volume, eu também concordo,
que a criação de mercado vai se dar pelo transporte público, principalmente por ônibus elétricos, e eu não sei se longo curso vai ser vencer a tecnologia elétrica, tem questão do hidrogênio também, né, as células de combustível de hidrogênio para veículos pesados, né, de longo curso. Mas, olha, eu queria finalizar aqui, já são exatamente 1 hora de conversa a gente fez aqui. Eu estou muito satisfeito de ter mediado aqui, eu aprendi muito com vocês, tá? E estou contagiado aqui com o otimismo de vocês. Quando o Robson falou para mim sobre isso, se a gente vai ter gigafone, eu não sabia que ia ser 3-0, mas então eu me rendo ao otimismo de vocês. Vamos, eu vou acompanhar isso aqui, daqui a 3-4 anos a gente volta a conversar de novo. Robson, você vai fazer o encerramento aqui, meu caro? Eu só tenho E agora, o que você aprontou aí? Você trouxe 3 caras otimistas aqui, nem me avisou nada. Olha, eu posso dizer para você, Jorge, que também acompanhando as falas, né? Talvez eu teria sido um placar um pouco diferente, mas é interessante, eu pude ver de forma atenta o Eduardo, o Juliano e o Enzo com posicionamentos diretos, né? E até a minha introdução, ela remete, eu acho que canalizou de alguma maneira a discussão do painel anterior, por isso que eu fiz esse disclaimer inicial, né? Pois quando a gente discute cadeia, não tem como fugir, o elemento bateria, ele é o fator crítico, é a grande dúvida, né? E concordo com você, Jorge, cenas dos próximos capítulos devemos acompanhar, né, Eduardo? Não pela falta de robustez de todos os argumentos, né? Mas, claro, existe uma trajetória que envolve o desenvolvimento tecnológico que você defendeu, né? Existem variantes. E sim, é um movimento importante para o país, né? Então, pela pujança e pela frota que nós temos, o hub automotivo que somos, né? Eu acredito que o Brasil, sim, ele tem vocação para poder catalisar esse processo e ser protagonista. Mas já falei demais, o que eu queria aparecer aqui era só realmente agradecer muito a presença de todos, né? Eu acho que foi um painel fantástico. Trouxe muita informação, realmente o debate ele imprimiu essa tônica, gostei demais porque realmente agora, né, Jorge, estou de antena ligada, né? Então, Jorge, muito obrigado. Enzo, como sempre, muito obrigado. Eduardo, obrigado pela parceria. Eu não estou vendo o Juliano aqui, não sei se caiu, mas eu quero agradecê-lo também. Ele precisou sair. Ele avisou aqui. Tá joia. Então, muito obrigado e com essa palavra final, fechamos aqui o painel. Grande abraço a todos. Obrigado.